Pensei que estávamos apenas a ter um desentendimento, até que ela me expulsou da festa de finalistas. Todos começaram a rir-se de mim, chamando-me Homem Fênix. 2 anos depois, uma colega disse-me que me procurava freneticamente. Eu ri-me e, em seguida, mostrei o seu protetor de ecrã e a sua aliança nos seus olhos incrédulos. Já tenho uma filha, por que é que haveria de querer ficar com ela? 1. Enquanto comprava espetadas fritas escondidas na rua, encontrei uma colega da faculdade. Olhou-me surpreendida e disse que eu tinha ido longe demais, tendo um impasse tão longo com a Sofia. A Sofia era filha da família do meu pai e o meu primeiro amor. Tínhamos combinado estudar no estrangeiro juntos, mas na festa de finalistas ela estava drogada. Corri para a resgatar, mas no seu turbilhão, ela de repente caiu em si. À vista de todos, ela mandou os seus seguranças expulsarem-me, nua, da sala. Ela disse que eu faria qualquer coisa por dinheiro. Depois desse dia, fiquei conhecido em todo o lado como o Homem Fênix. A imensa hostilidade dificultava-me a respiração nesta cidade. Assim, fui-me embora com o meu pai e fiquei fora durante 2 anos. Uma colega de turma pegou no telemóvel e ligou-me, dizendo: Não sabes, a Sofia tem-te importunado loucamente nos últimos anos. Os homens deviam ser mais generosos. Tentem apaziguá-la e pedir desculpa. Os casais jovens lutam ao início da noite, mas fazem as pazes no final. Brigam ao início da noite, mas fazem as pazes no final. Sorri, mostrando-lhe o meu protetor de ecrã e a minha aliança diante do seu olhar incrédulo. Já tenho um filho, por que é que faria as pazes? Esta colega de turma era a melhor amiga da Sofia desde a infância. Foi também uma testemunha que testemunhou tudo o que eu e a Sofia passamos, desde a nossa juventude até à nossa relação. Ela desligou o telefone em pânico, olhou para mim com um olhar vago por um momento antes de murmurar baixinho, nem pensar: irmão, vais ter um filho com outra pessoa sem o conhecimento dela. Eu tinha saído escondido esta noite. Sem a intenção de recordar mais nada com ela, e simplesmente planeava ir embora. Mas ela veio ansiosamente impedir-me, com o rosto sem disfarçar a ansiedade. Miguel, a Sofia está mais rica agora do que quando vocês terminaram. Ela assumiu a empresa da família e é a beldade mais famosa da cidade. Ela também disse que se casaria consigo se voltasse, mesmo sem um acordo pré-nupcial. A sua voz ansiosa foi desaparecendo gradualmente enquanto eu permanecia inexpressivo. Mas finalmente consegui obrigar-me a dizer uma última coisa. Ou divorciar-se e não ter o filho. Vou fingir que nunca o conheci hoje. Os meus olhos escureceram e eu provoquei-a. Se tu e a Sofia têm um problema, tratem-no. Por que é que estás aqui a morder pessoas? O seu rosto ficou vermelho e ela apontou para mim, incapaz de dizer uma única palavra. Andei um longo caminho até a ouvir chamar-me por trás. Miguel, por que é que estás a fingir? Não foste tu que drogaste a Sofia e tentaste ir para a cama dela? A subir para a cama. Este rótulo parecia estar ligado a mim desde o primeiro dia em que eu e a Sofia começámos a namorar. Porque a Sofia era uma menina rica e conhecida na cidade, e o meu pai era apenas um jardineiro que trabalhava para a família dela. Uma rapariga rica e uma pessoa de classe baixa pareciam incompatíveis, independentemente do que eu pensasse sobre o assunto. Mas o amor da Sofia era tão apresentável e apaixonado. Dizem que eu tinha usado táticas dissimuladas para fazer com que a Sofia se apaixonasse por uma criança de uma família de classe baixa. Nessa altura, eu era um jovem ambicioso e cheio de autoestima. Só sabia que amava a Sofia, e a Sofia amava-me de volta. Assim, sustive a respiração. Tentando convencer os outros de que Miguel era digno de Sofia com os meus próprios esforços. Recusei a oferta da Sofia de um cartão suplementar. Também me recusei a utilizar os seus recursos para melhorar o meu currículo. Dos 18 aos 22 anos, esta relação, que todos desaprovavam, durou 4 anos inteiros. Pensei que teríamos muitos mais 4 anos. Até ao ano da formatura, o filho de uma amiga da família da Sofia veio passar o verão à cidade e ficou hospedado em casa da Sofia. Lucas era um verdadeiro nobre de uma família proeminente. Tocava harpa, montava a cavalo e dançava dança moderna. Era apaixonado e brilhante, possuindo tudo o que eu tinha e tudo o que me faltava. Muitas pessoas começaram a mencionar-me, intencionalmente ou não, que Sofia e Lucas tiveram um casamento secreto na infância. Lucas tinha regressado à cidade especificamente para um encontro às cegas e um noivado. Estava inquieto e ansioso, e finalmente decidi ir ter com a Sofia ao rancho de cavalos. Todos os sábados à tarde, ela corria algumas voltas no rancho para aliviar o stress. Mas desta vez, inusitadamente, quando a fui procurar, não estava no campo. Estava simplesmente encostada à grade exterior, olhando para o centro do campo com um olhar despreocupado. Os seus olhos brilhavam. Segui o seu olhar. Lucas, vestido com um traje de montar, brandiu o chicote com um floreado. Olhei distraidamente por um momento, depois virei-me para olhar para a Sofia. Ela não tinha reparado em mim, os seus olhos ainda seguiam a figura de Lucas. A minha apreensão inicial aumentou subitamente para 30%. Não pude deixar de a chamar pelo nome. Ela parou quando me viu, depois, animada, pegou na minha mão e disse-me como o Lucas era incrível a montar. Por fim, ela perguntou: Miguel,
queres dar uma volta? O meu rosto corou e estremeci, dizendo que não sabia montar. Naquele momento, a decepção nos seus olhos quase me matou. 2. Nesse dia, tive uma discussão bastante constrangedora com a Sofia. Parecia confusa, mas ainda assim esforçou-se para explicar. Ela não gostava de Lucas, e o chamado casamento infantil era apenas uma piada contada por anciãos bêbados, e ninguém o levava a sério. No início, tudo teria ficado bem se tivéssemos explicado. Mas, de alguma forma, o nó na minha garganta não se dissipou, mas antes ficou mais forte. Eu queria dizer-lhe para parar com o Lucas. Queria também dizer, espera por mim, eu tornar-me poderosa o suficiente para ser digna de ti. Mas os pensamentos ocultos destes jovens sufocaram-me, impedindo-me de pronunciar uma única palavra. Porque dizer mais alguma coisa faria com que parecesse completamente desprezível. Depois, aos poucos, fui-me calando. A Sofia não percebeu. Ela e o Lucas tinham tantos interesses em comum para explorarem juntos. Mas a Dona Maria percebeu. Ela chamou-me para a sala, conversando graciosamente comigo como se estivéssemos apenas a conversar casualmente. Sabes porque é que eu não impedi o Wanwan de namorar contigo? Fiquei em silêncio. Porque eu sabia que não havia forma de Wanwan e tu ficarem juntos para sempre. Ela já tinha conseguido o que queria, por isso não teria mais aquele apego. Olha, o Wanwan e o Xian estão a dar-se tão bem agora. Fiquei ali parada, com as costas a tremerem como se uma bacia de gelo tivesse sido despejada sobre elas. A Sofia disse que não gosta do Sr. Lucas. A Dona Maria sorriu silenciosamente e ajeitou o jailo. Criança tola, se tomasse a iniciativa de te retirar, ela teria uma saída. E se não tivesse? Miguel, isto é um aviso, não uma sugestão. A Dona Maria cumpriu a palavra e despediu o meu pai. O meu pai, a chorar, batia no peito e batia os pés, com o rosto seco e queimado pelo sol cheio de mágoa e ansiedade. Ele atrapalhou-se com a linguagem gestual. Disseram que eu era desonesto e que descontei o mês do meu salário, mas não foi isso. Simplesmente passava todos os dias no jardim. Contive as lágrimas e pedi desculpa ao meu pai, dizendo que arranjaria forma de reaver o seu salário. Mas quando fui à procura da Sofia, ela estava a jogar com o Lucas. Ela olhou para mim com indiferença, atirou o comando para o chão e perguntou-me num tom estranho. Miguel, por que ficaste comigo, para começo de conversa? Fiquei atordoado por um momento, depois perguntei bruscamente. A tua mãe contou-te alguma coisa? Sofia, não acredites nela, ela. A Sofia interrompeu-me, triste, Miguel, não fales assim da minha mãe. Fiquei ali, sem perceber nada, a olhar para a Sofia, que parecia irritada. O olhar estranho nos seus olhos fez-me tremer. Passado um tempo indeterminado, ela virou-se e assinou-me sem olhar para trás. Está bem, pode voltar. Fiquei do lado de fora da porta e observei-a a regressar ao seu lugar anterior. O Lucas pegou no comando do videojogo e disse algo com um sorriso. Ela riu tanto que caiu sobre ele. Ele não se esquivou. Foi a primeira vez que pensei que o que a Dona Maria me tinha dito pudesse ser verdade. 2 dias depois, o salário do meu pai e a minha oferta de intercâmbio chegaram em simultâneo. Observando o rosto encantado do meu pai e os e-mails no seu telemóvel. Hesitei durante muito tempo antes de finalmente enviar uma mensagem de agradecimento à Sofia e dizer que tinha aceitado. Estudar juntos no estrangeiro sempre foi um plano que eu e a Sofia tínhamos. Ela deu-me uma morada e 2 palavras simples, vem. A Sofia estava numa festa com as suas melhores amigas. Eram filhas de vários grupos corporativos da cidade A, e o seu maior passatempo era fazer barulho. Quando empurrei a porta, a filha sentada à porta brindou-me com o seu copo. Olá. Mestre Miguel, chegou. Parabéns por ter sido aceito na PEN. Lembra-te de me apoiar. Desde que comecei a namorar com a Sofia, já me deparei com este tipo de situações algumas vezes. Assim, simplesmente ignorei-a e fui ter com a Sofia, que estava de cabeça baixa. Ainda antes de me sentar, o homem disse com um sorriso. Miguel, és um ótimo exemplo de alguém que ascendeu socialmente através do casamento. Se não fosse a Sofia, como é que uma família como a tua poderia ter estudado no estrangeiro? Assim que terminou de falar, a Sofia, que estava ao meu lado, desatou a rir. Ela levantou-se lentamente, segurando o seu copo de vinho. Depois, à frente de todos, despejou todo o vinho na cabeça do homem. A taça vazia caiu com força aos seus pés, e então ela levantou a mão e deu-lhe uma bufetada. A tua boca cheira mal. É melhor ficar quieto. A sala encheu-se de caos e os 2 homens lutaram. No final, ambos foram levados para o hospital em separado. A caminho do hospital, a Sofia limpou o sangue do canto da boca e perguntou-me, sem levantar os olhos. Recebeu o dinheiro. Eu estava a limpar o sangue da mão dela e assenti. Ela puxou a mão com um sorriso enigmático. Então, levantou-me o queixo e obrigou-me a olhar para os seus olhos, perguntando-me palavra por palavra. Miguel, se eu não tivesse dinheiro, ainda estavas comigo. Uma onda de fraqueza e exaustão invadiu-me. Mas eu contive uma lágrima, olhei-a nos olhos e disse-lhe com sinceridade.
Sofia, acredites ou não, eu ainda te amo como pessoa. O meu pai inicialmente não era querido pela agência por ser mudo, e os seus salários foram retidos vezes sem conta, e foi expulso da empresa de limpeza. Foi a Sofia, que passava por ali, que me deu o seu número de telefone, disse que precisava de um jardineiro e pediu ao meu pai para tentar. O sorriso brilhante e limpo da rapariga ainda aparece nos meus sonhos. Ela era um raro toque de cor na minha vida desolada. Como poderia eu não a amar? Mas eu sabia que a Sofia já não acreditava em mim. Ela olhou para mim com um olhar crítico. Era o tipo de olhar crítico que se tem sobre alguém numa posição superior, olhando para alguém que o bajula e bajula. 3. Comecei a considerar seriamente terminar a minha relação com a Sofia. Mas não conseguia pensar nisso. Só de pensar nisso doía-me o coração. Então, vergonhosamente, tornei-me um cobarde. Até aquele dia, durante a festa de finalistas, fui à lavandaria para mover cadeiras. Vi Sofia a cambalear pelo corredor do hotel, o corpo mole, quase a desabar. O meu coração afundou instintivamente e corri para ajudá-la. O cabelo de Sofia estava despenteado e não parava de resmungar, está tão calor. Observando a sua expressão corada e atordoada, presumi que estivesse embriagada. Esforcei-me por apoiá-la, ainda inconsciente, até ao átrio. Mas foi só quando ela me prendeu que percebi que algo estava errado. Tentei segurá-la e ligar para o 192, mas ela agarrou-me à cintura, a soluçar, a voz murmurando o meu nome. E então não pude deixar de pensar, talvez esta fosse uma escolha minha. Sofia também tinha feito a sua escolha. Ela levantou a cabeça, semicerrando os olhos enquanto me observava, deitada debaixo dele. Miguel. Tremei enquanto a abraçava pelo pescoço. Então, um pontapé tirou-me para o chão. A Sofia agarrou o peito, observando-me a cair no chão. Estás louco? Sabes o que estás a fazer? Drogaste-me. Olhei para ela, atônito. Drogado. Não, só vi que parecias bêbado e prestes a cair, por isso eu. Não consegui terminar a frase, pois percebi o olhar de desprezo de Sofia. Continua a inventar, Miguel. Quando é que ficaste assim? O meu rosto ficou vermelho e esforcei-me desesperadamente para refutá-la. Não fui eu. Não fui eu. Pode verificar a vigilância. Ela respondeu com silêncio e uma expressão fria e trocista. O meu coração quase congelou no silêncio. Inclinando a cabeça, limpei os olhos e sussurrei o que queria dizer. Sofia, vamos acabar. A silenciosa Sofia troçou disso, pisou-me o chão e chamou a segurança. Miguel, és incrível. Até te estás a fazer de difícil. O dinheiro é assim tão importante para si. Ok. Antes que pudesse reagir, chegaram 2 seguranças corpulentos. A Sofia dirigiu-se diretamente para a porta, abriu-a, apontou para mim e disse, sem expressão. Atirem-te para fora. Por este corredor. Os seguranças seguraram-me e empurraram-me violentamente para o corredor. Quando caí no chão, um dos seguranças cuspiu-me, com os olhos cheios de sarcasmo. Fiquei atordoado, e os alunos no corredor também. Em menos de 2 segundos, alguém ativou a câmara repetidamente. Encolhi-me no chão, tremendo de vergonha, batendo os dentes enquanto implorava a Sofia em voz baixa. Sofia, não faças isso, por favor, não faças isso. Dá-me umas roupas. Sofia troçou, com a voz fria. Dar-te roupa. Miguel, quando me drogaste e tentaste deitar-te na minha cama, porque não pensaste em guardar algumas para ti? Não é esse o preço que pessoas como você pagam para chegar ao topo. A multidão explodiu em alvoroço quando estas palavras lhes saíram da boca. Uns chamaram-me humilde, outros chamaram-me covarde. A partir desse momento, fui completamente estigmatizada. Depois desse dia, tornei-me uma pequena celebridade na cidade A. A imagem de mim como homem fênix ficou gravada na consciência de todos. Todos me olhavam com desdém, os olhos constantemente carregados de malícia. Ficar na cidade A por mais tempo deixar-me louca, por isso cortei todo o contacto com todos e tudo o que conhecia. Tarde da noite, mudei-me com o meu pai. Há 7 anos, quando deixei a cidade A em tamanha desgraça, nunca imaginei que voltaria. Durante muito tempo, a ideia da cidade A fez-me encolher à meia da noite, tremendo. Até hoje, encontrei alguém que conheci. Recordei aquelas memórias que pareciam ter acontecido numa vida passada. A minha paz interior lembrou-me que o tempo é realmente o melhor remédio. Mas não sou o Miguel que já fui. Então, virei-me e atirei a minha cerveja pela metade aos pés dela. Tenta dizer-me mais uma palavra desta treta. Ela encarou-me com os olhos arregalados. Miguel, ficaste mais poderoso. Vou mandar a Sofia tratar de ti. Eu ri-me. Depois de todos estes anos, não mudou nada. Continuo tão arrogante como sempre. Ela achou erradamente que eu estava com medo e apontou para mim, dizendo, está bem se arrepender agora. Livre-se desse lixo. A Sofia tem saudades tuas há tantos anos, e tu estás a um passo de dar o salto social. Não é esse o objetivo de vida de pessoas como tu.
Salto de classe. Eu consegui uma vez, há 7 anos. A Sofia transformou-me de um jovem promissor num homem fênix que vende o corpo por uma vida melhor. Torci os lábios sarcasticamente. Como é que sabe que a minha mulher não é tão boa como a Sofia? Parecia apreensiva e perplexa, olhando-me de cima a baixo. Impossível. Como poderiam estas famílias aceitar uma criança de uma família de classe baixa? Após uma pausa, ela percebeu subitamente, percebo. Não casaria com um sacana, casaria. Eu ironizei, sem querer dizer mais nada. Ela gritou atrás de mim, Miguel, não te arrependas se tiveres coragem. Não sei se tenho coragem, mas ela não tem, certamente. Ela contou à Sofia a minha situação na cidade A. Naquele momento, estava alegremente a escolher roupas de bebê na loja de artigos para bebés e de maternidade. A vendedora ao meu lado deu-me uma palmadinha e gesticulou para que olhasse para o lado. É a mãe da criança, não é? Ela já o observa há muito tempo. O meu coração disparou. Sorri e, ao olhar para o lado, o sorriso gelou. Os pelos das minhas costas arrepiaram-se por reflexo. A Sofia ficou ali, com os olhos fixos em mim. Ao ver-me olhar para ela, deu alguns passos em frente e depois parou hesitante. Miguel. Agarrei o telemóvel com força e dei 2 passos para trás, franzindo o sobrolho e virando-me para sair sem dizer uma palavra. O barulho dos saltos altos seguiu-se rapidamente e, no ápice, a Sofia desviou-se à minha frente. O seu olhar deslizou do meu rosto para a minha mão, adornada com uma aliança, e ela estacou, um pouco perdida. Você é casado. E tem um filho. Não tive outra escolha senão assentir confiantemente, sim. O seu rosto empalideceu instantaneamente e a sua mão, pendurada ao lado do corpo, começou a tremer mecanicamente. Este era o pequeno gesto que Sofia fazia quando estava prestes a ter um colapso mental. Desviei calmamente o olhar da mão dela e encarei-a. Tenho outra coisa para fazer. Pode afastar-se, por favor. Sofia sussurrou, aparentemente sem ser ouvida. Disse que teríamos 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. Também disseste que ensinarias os nossos filhos. Comecei a ficar irritado e interrompi-a. A sua memória está a falhar. Nós acabámos há 7 anos. Ela gelou no lugar, com os olhos vermelhos enquanto retorquia. Não, nunca disse que queria acabar contigo. Estava muito zangado na altura. Mais tarde, fui procurar-te e descobri que te tinhas mudado. Como pôde simplesmente desaparecer sem me avisar? Miguel, como pôde ser tão cruel? Porque já não conseguia sobreviver na cidade A. Eu sorri. Sofia, quase não consegui sobreviver naquela altura. Ela encarou-me com a testa franzida, querendo dizer alguma coisa. Continuei. A minha caixa de entrada do telemóvel estava cheia de mensagens sobre toda a minha família, e estranhos batiam à porta à meia da noite. Quase nem consegui o meu diploma. Mas o que é que eu fiz de errado? Acabei de me apaixonar por uma rapariga de uma família rica. Então, Sofia, não percebo como é que tens a coragem de aparecer à minha frente. Os olhos de Sofia estavam completamente vermelhos. Olhou-me devastada, o seu tom de voz desesperado. Não sei, Miguel. Pensei que me tinhas drogado, então. Eu ri-me. Então, descobriu depois. Ela assentiu com dificuldade e disse-me que verificou as imagens de segurança um mês depois do meu desaparecimento e apanhou a pessoa que me drogou. Era uma veterana do seu clube. Eu disse, sem me comprometer. Fazia tanto tempo, a verdade já não importava. Mas Sofia não parecia concordar. Ela acreditava teimosamente que, desde que todos me desculpassem, a dor que tinha sofrido seria apagada. Miguel, eu compenso-te. Posso transferir-lhe alguns dos meus bens. Ou o que quiser, um carro, uma casa, joias, desde que me perdoe. Baixei os olhos, cansado, desinteressado das suas palavras. Ok, desde que nunca mais apareças à minha frente, eu perdoo-te. A Sofia ficou atordoada, fitando-me incrédula. Passado um momento, ela abanou a cabeça e estendeu a mão para me abraçar. Recuei cautelosamente. Ela gelou no lugar, com os olhos fixos no ecrã iluminado do meu telemóvel. A sua voz era incorpórea. A mulher com quem casou é mais rica do que eu. Ela pode dar-te mais do que eu. Zombei, levantei a cabeça e encarei-a fixamente. Ela desviou o olhar, envergonhada pelo meu olhar. Sofia, não sei como é que achou que estou consigo só por dinheiro. Mas Miguel, pergunta a ti próprio, nos 4 anos em que estivemos juntos, não me aproveitei de ti de forma alguma. Ao ver a expressão perplexa da Sofia, uma onda de irritação invadiu-me, e não me dei ao trabalho de dizer mais nada. Desta vez, a Sofia não me perseguiu. Mas o seu olhar permaneceu fixo nas minhas costas. 5. A Sofia parecia determinada a importunar-me. Costumava ficar à porta da minha casa durante noites inteiras, como a heroína de um melodrama. Ela não fez mais nada senão encarar-me com um olhar perturbado. Com o tempo, os vizinhos do bairro começaram a olhar para mim com um olhar estranho.
Fiquei realmente apavorado com o que aconteceu há 7 anos. Depois de pensar um pouco, desci as escadas e aproximei-me da Sofia. Ela olhou para mim com uma ponta de surpresa. Respirei fundo, sustendo a respiração, e disse: "Não voltes aqui. Estás a tentar destruir-me outra vez. Sou casado, estou apaixonado e já tenho um filho. Qual é o sentido de fazeres isso agora?" A Sofia olhou para a minha mão, com um lampejo de dor nos olhos, e depois desviou rapidamente o olhar. Eu disse isso e quis ir embora. Ela agarrou-me o pulso, o seu tom suplicante e esperançoso. "Não é casado, pois não?" Olhei para cima, em choque. Um toque de certeza surgiu no seu rosto. Só te vi entrar e a sair todo este tempo. Esta criança não tem mãe, certo? Ela olhou-me rapidamente, com um tom tenso. Posso ser a mãe dela. Seu filho não tem mãe. Uma voz fria e elegante veio de perto, e eu virei-me instintivamente para olhar. Uma mulher de blusão estava atrás de mim, exausta, a puxar uma mala. Numa das mãos, segurava um saco de espetadas fritas e gordurosas. Se os olhares matassem, a Sofia já teria morrido 1000 vezes. Clara lançou um olhar frio a Sofia, o seu olhar perigoso suavizando-se quando se virou para mim. "Marido." Afastei a mão da Sofia e corri na sua direção, com os olhos brilhantes. "Por que é que voltaste tão de repente? Sem sequer esperar que eu te apanhasse." A Sofia esteve à espera lá embaixo como um cão louco o dia todo. A minha filha ainda era pequena, por isso não seria conveniente para ela mexer-se. A Clara deu 2 passos rápidos e atirou-se para os meus braços. Ela deu-me primeiro uma palmadinha nas costas e depois entregou-me o saco de papel com espetadas fritas. "Não coma demais, tenho o estômago fraco." Finalmente, ela olhou para a Sofia, que estava atordoada atrás de mim. "Sofia. Cobiçar o marido e o filho de outra pessoa não é algo que uma pessoa decente deva fazer." O rosto de Sofia empalideceu. Olhou-me em pânico, com um olhar suplicante. Concordei com a cabeça. Sim, é absolutamente corrupto moralmente, e os seus valores são falhos. Sentiu-se como se tivesse levado um murro no ar, com o corpo todo despedaçado. Mas como poderia a rapariga rica, tão orgulhosa desde a infância, tolerar tais provocações? Olhou para Clara, obrigando-se a manter alguma dignidade. "Quem pensa que é? O Miguel está a tomar conta das crianças todos os dias. Onde está como mãe? Não tem qualificações nem como esposa nem como mãe. O que pode oferecer de bom ao Miguel e às crianças? Espetos fritos de vendedor ambulante. Só alguém como tu comeria comida tão imunda." A Clara franziu o sobrolho, olhando para mim com olhos cheios de desculpas. "Desculpe, tem sido difícil ultimamente. Não sou uma boa esposa." Não suportava ver a sua expressão triste e autocondenável, por isso rapidamente me inclinei e abracei-a. "Do que é que estás a falar? Ainda me sinto culpada por não te poder deixar descansar. Além disso, vais abrir o teu próprio negócio. Como teu marido, é claro que tenho de te sustentar." A Sofia olhou para mim, pálida, sem palavras. Olhando para aquele rosto que tanto desejava, fiquei irritada. O meu rosto escureceu e eu disse: "Que direito tem de a criticar? Sabe quanto apoio ela me deu durante aqueles anos no estrangeiro? E você? Fala com tanto carinho, mas já me procurou verdadeiramente. A minha universidade fica apenas a um quarteirão da sua. Depois de sair da cidade ainda optei por ir para o estrangeiro. A Sofia sempre achou que eu dependia dela para os meus estudos, mas nunca soube que todas as instituições a que me candidatei me ofereciam bolsas de estudo integrais. Ela nunca se importou com os meus esforços, por isso simplesmente passou por cima de mim. Durante esses anos no estrangeiro, fui até apanhada num tiroteio indiscriminado. Foi a Clara, que por acaso estava sentada na mesma cabine que eu, que rapidamente me puxou para baixo e me salvou a vida. Não volto aqui. Dá muito azar. Com isto, abracei a Clara pela metade e voltei. A Sofia ficou parada em pânico, os seus olhos viraram-se para a Clara e para mim, enquanto caminhávamos de mãos dadas. Mas ela não tinha o direito de me chamar de volta. Agora, ela é que é estranha para mim. 6. Depois de regressar a casa, Clara ficou completamente desanimada com o estímulo de Sofia. O seu olhar alternava entre mim e a nossa filha, com uma expressão algo sombria no rosto. Limpei o molho dos cantos da boca, levantei-me e segurei-a nos braços. A nossa filha é muito bem comportada. Dorme depois de comer todos os dias e não faz alarido quando acorda. Queres brincar com ela mais tarde? A Clara passou o braço à volta da minha cintura e disse em voz baixa: "A culpa é minha." Clara é viciada em trabalho, apaixonada pela sua carreira que vale a pena. Eu, naturalmente, não deixaria que a família se tornasse um fardo para ela. Ela estava longe de casa há muito tempo para uma experiência secreta, sem querer. Não pude deixar de a provocar. "Então, achas que a Sofia é melhor e queres empurrar-me para ela?" Clara corou, como se estivesse estressada. "Ela não vale a pena." Suspirei e acariciei-lhe a cabeça. Já passaram 7 anos. Não sei o que se passa com ela. Nessa altura,
ela desconfiava que eu estava com ela por dinheiro e era tão firme comigo. Agora, é como se ela esperasse que eu estivesse atrás do seu dinheiro. Que ridículo. Depois desse dia, a Sofia nunca mais apareceu à minha frente. Clara, por outro lado, estava sempre a meter-se com algo misterioso. Um dia, ela entregou-me um fato e disse que me levava a um jantar. Com sentimentos contraditórios, parei à porta da casa de família e olhei para Clara. Queres dizer o jantar em casa da Sofia? Clara alisou o cabelo, a sua expressão séria como um galo de combate prestes a entrar em guerra. Miguel, foste convidado aqui hoje como o convidado mais distinto. Eu estava completamente perplexo. Até que vi o seu João e a Dona Maria correrem na minha direção ao longe. Depois de anos sem a ver, a Dona Maria, envolta num jailo, parecia tão elegante como sempre. No entanto, o seu sorriso perfeito vacilou por um segundo quando me viu. Então, naturalmente, ela desviou o olhar, como se não tivesse reparado em mim. O Sr. João estendeu a mão para apertar a da Clara, o seu tom muito educado. Professora Clara, sou um convidado raro. Obrigado pela sua presença. A Clara retribuiu o aperto de mão e, aproveitando a oportunidade, abraçou-me e apresentou-me. Este é o meu marido, Miguel. O Sr. João não me reconheceu, mas estendeu a mão graciosamente. Sr. Miguel. O Sr. João sorriu e assentiu. Muito bem, professora Clara, Sr. Miguel, por favor, entrem. Senti-me um pouco atordoado ao entrar na casa da Sofia, um local que me parecia familiar e desconhecido. As experiências autodepreciativas e dolorosas que ali tinham ocorrido antes pareciam tão distantes para mim que pareciam há uma eternidade. A Clara, segurando-me o braço com força, baixou a cabeça e sussurrou. Marido, sorri. Faça com que aqueles que não gostam de si se sintam mal por si, mas não se conseguem livrar de si. Caí na gargalhada, os meus olhos voltando-se instintivamente para a Dona Maria. Como era de esperar, uma ponta de mau humor incontrolável surgiu naquele rosto impecável. Deve ter sido difícil ter alguém da classe baixa, alguém que sempre menosprezei, no mesmo quarto que os meus convidados. Mas devo dizer que me senti muito feliz. A alegria atingiu o auge quando vi a expressão chocada da Sofia. O meu sorriso alargou-se ainda mais. A Dona Maria, que estivera em silêncio durante todo o tempo, falou de repente, Miguel, há quanto tempo? O Sr. João, que estava a apresentar a Sofia à Clara, fez uma pausa e inclinou a cabeça para olhar para a Dona Maria. Conhece o Sr. Miguel? A Dona Maria ajeitou o jailo em volta dos ombros e sorriu gentilmente. Esqueceu-se. O pai do Sr. Miguel trabalhou como empregado em nossa casa durante alguns anos. Ela baixou a cabeça, alheia à súbita estranheza que o rodeava, e continuou. Era um homem pobre, aparentemente surdo-mudo. Se não tivesse sido desonesto. Antes de terminar, tapou a boca com um olhar de desculpas. Falei demais. Clara respondeu, sem expressão, se sabe que fala demais, mantenha a boca fechada. O rosto da Dona Maria empalideceu. O Sr. João, parado ali perto, também parecia infeliz. Olhou para a Dona Maria. Ela está a ficar velha, e a sua memória e cérebro não estão a funcionar tão bem. Sofia, vai levar a tua mãe para o quintal para apanhar ar fresco. A Sofia, que estava em silêncio desde que me viu, proferiu um rouco, desculpe, e apoiou a trêmula Dona Maria enquanto começavam a sair. As pessoas que rodeavam a Clara e eu conversavam, mudando de assunto. Ouvi dizer que o Sr. Miguel foi convidado para vários laboratórios depois de regressar à China. É realmente um talento raro. Sim, sim. Um pai que consegue criar uma criança tão extraordinária é realmente ótimo. Fiquei ali, a observar a Sofia e a Dona Maria afastarem-se apressadamente. Pela primeira vez, senti que a frase "a sorte muda" estava tão bem escrita. 7. Conheci o Lucas no banquete. Parecia inalterado, ainda tão deslumbrante como sempre. Veio cumprimentar-me, com a taça de champanhe erguida. Pensei que nunca mais te veria. Baixei a cabeça, refletindo por um momento, e depois disse, será que transcendi a classe social? Lucas ficou atordoado durante alguns segundos, apertando a barriga e rindo incontrolavelmente. A Sofia e a mãe dela, que teoriza sobre as classes sociais, ficariam furiosas ao vê-lo, não é? Que época é esta? Eu pensava que a mãe dela era louca naquela altura. Sorri e não respondi. Lucas hesitou por alguns segundos, depois aproximou-se e sussurrou, sabes porque é que a Sofia de repente pensou que estavas com ela por dinheiro? Zombei, a mãe dela disse isso. O Lucas lançou-me um olhar tranquilizador, a mãe dela fez um vídeo e um áudio. O áudio está editado com a sua voz. A questão é que está a abordar a Sofia para jogar o jogo longo, e se conseguir casar com ela, a sua vida vai mudar. A mãe dela estava com medo que a Sofia não acreditasse, por isso fez um vídeo. O sarcasmo na boca de Lucas aprofundou-se. Mas a Sofia acreditou depois de ouvir o áudio. Fiquei atordoada por alguns segundos, depois abanei a cabeça e ri-me. Isto é ridículo. Ela provavelmente não acreditou em mim desde o início, e desprezou-me secretamente desde o início.
De seguida, o áudio que a Dona Maria divulgou tocou-a instantaneamente. Ela nem se deu ao trabalho de me pedir confirmação, simplesmente me condenou à morte. Por que é que não me contou? O Lucas e eu virámo-nos ao mesmo tempo. A Sofia olhou-nos com os olhos vermelhos, uma expressão de desespero. Lucas, sabias tudo, porque não me contaste? Um lampejo de embaraço cruzou o rosto de Lucas. Suspirei e aproximei-me dele. Sofia, acalme-se. Foi você que escolheu não acreditar em mim, não nele. Não pode culpar os outros só para se sentir melhor. Ela forçou um sorriso triste, com as lágrimas a brotarem dos cantos dos olhos. Miguel, eu gosto mesmo de ti. Franzi a testa. O seu olhar percorreu o meu rosto, centímetro a centímetro, como se estivesse imbuído de imensa tristeza. Como gosto tanto de ti, muitas vezes pergunto-me por que é que tu, uma pessoa tão bondosa, gostas de mim. Então, ouvi a gravação e pensei que tinha a resposta para as minhas dúvidas de longa data. Não posso aceitar que goste de mim por dinheiro. Isso envergonha-me. Mas depois, queria que gostasse do meu dinheiro. Ela sorriu ironicamente, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Miguel, desculpa-me. Sou eu. Não sou digno de ti. Estas confissões tardias chegaram tão tarde e tão inoportunamente. Baixei os olhos e disse calmamente. Agora que tudo está dito, pode, por favor, parar de me incomodar. Ela cantarolou desanimada e virou-se lentamente. Ao meu lado, o Lucas deu um toque exagerado no peito. Tirou um cartão de visita da mala e entregou-me, em tom íntimo. Este é do meu pai. Ele estava à procura de uma oportunidade para falar com a professora Clara a sós. Acho que é melhor trabalhar comigo do que fazer um acordo com a família da Sofia. Peguei no cartão e despedi-me com um sorriso. Num canto deserto, amassei-o e atirei para o caixote do lixo. Imaginei que nunca aprenderia estas formas sociais na vida. Felizmente, a Clara não se importou. Ela estava apenas ansiosa por me levar para casa e fazer-me uma tigela de massa. Vejo que não comeu muito hoje. Está exausta. Comi o meu macarrão ruidosamente e contei-lhe o plano da Dona Maria contra mim. O rosto de Clara empalideceu. Finalmente, ela bufou. Nunca vou trabalhar com a família Sofia. Semicerrei os olhos e sorri. Os novos resultados do laboratório da Clara são líderes no setor. A empresa que assumir a liderança do setor terá uma vantagem durante, pelo menos, 10 anos. E como pessoa principal, a Clara tem uma certa influência. Não é à toa que o Sr. João foi tão educado com a Clara. A Dona Maria deve ter passado por um momento muito constrangedor. 8. A Dona Maria não foi tão paciente como eu imaginava. Ela convidou-me para um café. Ela tinha 4 guarda-costas altos e corpulentos. Olhei para ela com deboche. Usava uns grandes óculos escuros e as suas unhas impecavelmente cuidadas pareciam cravar-se na sua pele. Passado um momento, respirou fundo e acenou. Em breve, a mesa e o chão estavam cheios de várias caixas de presentes de luxo. Permaneci impassível, até com vontade de rir. Dona Maria, o que está a fazer? Ela apertou os lábios numa linha reta e desculpou-se com os dentes cerrados. Senhor Miguel, peço desculpa pelo que disse no outro dia. Resmunguei, não o perdoo. Ela levantou-se abruptamente, com o peito a arfar violentamente. Finalmente, forçou-se a sentar. Miguel, a Sofia renegou-me por tua causa. Não importa o quão zangado esteja, devia deixar isso para lá. Abanei a cabeça sarcasticamente. Ela renegou porque a tratou como uma idiota. Não é da minha conta. A Dona Maria tirou os óculos escuros desanimadamente, as costas, antes direitas, curvando-se pela primeira vez diante de mim. Miguel, subestimei-te. O que é de tão bom numa criança de uma família como a sua? Você é tão pobre, até no fundo da alma, e mesmo assim a Sofia é tão obcecada por si, que chega a dizer que vai casar consigo quando regressar dos seus estudos no estrangeiro. Sou a mãe dela. Não posso deixá-la desviar-se. O meu sorriso ficou ainda mais sarcástico. Dona Maria, é muito difícil para si sentar-se com alguém tão pobre como eu. Então vou deixá-la em paz. Diga aos seus guarda-costas para se afastarem. A Dona Maria lançou-me um olhar relutante. Arranja uma forma de fazer com que a Clara e a família da Sofia trabalhem juntas. Após uma pausa, ela continuou. Desde que assinem o contrato e tu e a Clara se divorciem, permito que te cases com a Sofia. Mas o filho da Clara não pode ficar contigo. O meu rosto ficou completamente gelado, e casualmente peguei na chávena de café em cima da mesa e atirei-a para a cara dela. Tu e a Sofia são realmente mãe e filho, ambos doentes mentais. A Dona Maria encarou-me com espanto. Ela levantou-se de um salto, encarando-me incrédula. Miguel, estás maluco? A Clara é apenas uma professora. Mesmo que tenha trabalhado toda a vida, talvez não tenha metade da riqueza da família da Sofia. Não pude deixar de praguejar. Foda-se a tua riqueza. Porque é que a família da Sofia, com toda a tua riqueza, me vinha pedir ajuda?
Chamaste-me pobre alma, e eu disse que a tua é imunda e repugnante. Tenha juízo e deixe-me ir. Senão, uma pessoa pobre como eu não se importava de se tornar viral. O rosto da Dona Maria estava sombrio como um demónio. De repente, alguém empurrou a porta. A Sofia, cheirando a álcool, entrou de repente. Mãe. O que vais fazer ao Miguel? A Dona Maria tremia de raiva. Olha o que ele me fez. Tentei escapar enquanto discutiam. Mas, ao chegar à porta, uma dor aguda no estômago fez-me vergar de medo. A Sofia ouviu a minha voz e correu para me ajudar. Miguel, o que é que se passa contigo? Reenganti os dentes e acenei-lhe, tirei o telemóvel do bolso e liguei à Clara. Acho que o meu estômago está a doer de novo. Desliguei e liguei para o 192. A Sofia seguiu-me até à ambulância, encolhida a um canto, perplexa. Miguel, não tenhas medo, eu estou aqui. Revirei os olhos. É porque está aqui que estou com medo. A casa da Sofia é como um pau comprido e sujo, a picar qualquer um até à morte. Os meus problemas de estômago começaram durante os anos em que estive no estrangeiro e eram muito graves. O médico dizia-me constantemente que, se não prestasse atenção, havia risco de cancro. A Clara também levou isso muito a sério. Após o tratamento, fui levado para fora da sala de operações. A Clara, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto, veio a correr na minha direção. Puxei-lhe a mão, exausto, para lhe fazer sinal para que não assustasse a criança. Não muito longe, vi alguém encolhido a um canto, com o rosto ferido e inchado. Olhava fixamente para Clara, que segurava a criança com cuidado, com os olhos cheios de inveja e ciúme indisfarçável. Passado um momento, ela suspirou profundamente e desapareceu nas sombras. Mais tarde, a Clara contou-me que tinha procurado a sua professora e, através de contactos, tinha enviado a Dona Maria para um centro de detenção durante vários dias. Assim que a Dona Maria foi libertada da detenção, recebeu o acordo de divórcio do seu João. A dignidade que sempre mantivera foi finalmente destruída. Ela acabou por fugir do país. Quanto a Sofia, após o divórcio dos pais, apareceu subitamente na empresa um filho legítimo. Diziam que ele era muito capaz, e a posição dela começou a vacilar. Eu ouvia essas coisas e depois esquecia-as. Depois de a minha filha aprender a andar, retomei o meu trabalho e arranjei uma ama para ela. A coisa preferida da Clara era sair do trabalho mais cedo do que eu, ir buscar a criança e esperar por mim à entrada do instituto. Dois rostos, um grande e outro pequeno, juntaram-se, ficando-me com pena. Ri-me, beliscando cada bochecha com uma das mãos. Está bem, se matares as minhas flores outra vez, eu vou castigar-te. As duas festejaram instantaneamente. Peguei na criança dela, e a Clara ficou ao meu lado, provocando a minha filha e conversando sobre os momentos mais engraçados do dia. Ao atravessar a rua, senti como se alguém me estivesse a observar e, instintivamente, virei a cabeça para olhar. Mas tudo o que vi foi uma janela de um carro a subir lentamente. Não conseguia ver quem era, por isso torci os lábios em indiferença. Não importava. A minha felicidade estava mesmo diante dos meus olhos, por isso não houve tempo para desviar o olhar.